Grice, ninguém sorriu ontem. Vou começar com você, porque o Cabidão eu já vi e ouvi um pouco e acho que ele está um pouco indignado. Ele está espumando, e a gente deixa espumando mais pro final. O que você viu ontem? Eu quero que você fale desse momento, desse futebol do Cruzeiro, porque com muito cruzeirense que eu conversei, eles imaginavam um conto de fadas, 40 dias, 40 dias, descansado, muito futebol, tempo para implementar a ideia, vamos transformar no Real Madrid. E aí, o que você viu ontem? Que desânimo, hein, a expectativa é inimiga da realidade, normalmente, no futebol. Você, Jota, mas é um jogo bem ruim, né? Bem ruim. A impressão que eu tenho, cara, assim, vendo o Cruzeiro jogar, e acho que vale não só pro Leonardo Jardim, pro trabalho do Leonardo Jardim, ontem foi o 5º jogo só do Leonardo Jardim, mas para essa temporada como um todo, a impressão que eu tenho é que o Cruzeiro joga de calça jeans. Garrado? Sabe, quando tudo parece que exige mais força, mais... nada flui muito naturalmente, nada é muito natural quando o Cruzeiro está em campo. E fez mais uma atuação bem pobre na Argentina, né? O Cruzeiro até competiu, acho que se dá pra gente tirar algo de positivo da atuação do Cruzeiro diante do Santa Fé, foi que o time competiu, lutou, tentou ganhar as bolas e tudo mais, mas muito pouco pro elenco que tem, pra distância que tem, né? O Santa Fé é vice-lanterna do Campeonato Argentino, perdeu pro Lanterna no final de semana com praticamente o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro ontem. Não é um time que deveria ter o domínio e o controle que teve diante do Cruzeiro durante boa parte do jogo, né? Um jogo que foi de alternâncias, o Cruzeiro teve alguns momentos melhores do que o Santa Fé, mas em geral o Santa Fé foi melhor do que o Cruzeiro, acho que mereceu essa vitória por 1-0, ainda que conquistada só ali no último minuto. Tem um ponto, CJ, e aí é o grande problema, a grande dificuldade de quando se tem uma troca de treinador no meio do caminho, né? No início da temporada, como escolheu o Cruzeiro. Eu vou repetir isso aqui de novo, vai parecer até meio chato, meio perseguição com o Leonardo Jardim, mas não é isso, muito pelo contrário. Mas a sensação que eu tenho, não é a primeira vez que eu venho falar isso aqui, é de que ele quer algo que o Cruzeiro não pode oferecer. Que eu não vejo o caminho que ele está seguindo, como esse caminho vai chegar num destino, num final feliz, sabe? E não consigo enxergar mesmo. Talvez seja um problema meu. Mas por que eu tô dizendo isso? Eu olho para esse elenco do Cruzeiro, eu olho para os jogadores que o Cruzeiro tem à disposição, independentemente de quais sejam as escolhas ali dos 11 para começar, e a primeira coisa que eu penso, ou que eu pensaria se fosse montar um time para o Cruzeiro jogar essa temporada com esse elenco, independentemente de se vai ser 4-4-2, se vai ser 4-3-3, se vai ser 4-2-4, se vai ser 3-5-2, se vai ser 3... Independentemente disso, a primeira coisa que eu ia pensar esse time precisa estar todo mundo perto e ficar com a bola o máximo de tempo possível. E me parece que a ideia do Leonardo Jardim é oposta disso. É de muita distância entre os jogadores, de um time mais espaçado dentro do campo e de um time que aposta muito em transição. E esse time do Cruzeiro não é pra transição, cara. O Cruzeiro não tem jogadores de atacar muito espaço. O Cruzeiro tem jogadores que gostam da bola no pé, de receber a bola no pé, de a partir da bola no pé tomar as decisões deles. O Cruzeiro não tem jogadores acostumados a correr pra trás, que vão correr pra trás o tempo todo, que vão acompanhar o adversário desde o campo de ataque até o campo de defesa. Então, assim, os problemas estruturais que o Cruzeiro tem demonstrado dentro dos jogos, foi assim diante do Mirassol e foi assim ontem do Santa Fé, eu acho que eles estão muito mais ligados à forma como o time quer jogar e não consegue do que a simplesmente peças, né? A gente falou a respeito ontem aqui. O Wallace tem jogado mal? Tem muito mal. Ontem não fez um bom jogo de novo. Mas o Romero também não jogou bem, o Lucas Silva entrou ali e não foi bem, o Matheus Henrique perdeu o desempenho nos últimos jogos. O Cruzeiro não dá pra jogar com o Dudu e o Wanderson no ataque, porque, na beirada, porque eles são atacantes, não são meias, diferentemente do que o Leonardo Jardim falou. Tudo bem, mas entrou o Christian, não foi bem, que é um jogador com mais capacidade de marcação. Então, assim, repito, o trabalho ainda é muito incipiente, por mais que tenha tido 30, 40 dias. Foi o 5º jogo só do Leonardo Jardim, mas o que me preocupa é
ele enxergar um caminho para esse elenco do Cruzeiro que eu, repito, não consegui enxergar onde vai chegar. Com esses jogadores, essa ideia de um time de jogo um pouco mais direto, de apostar mais em transições. Qual que é a ideia, Gris? Que a ideia do Diniz não encaixava no elenco. Eu acho que a ideia do Diniz encaixava no elenco. Não, mas foi embora. Foi demitido. Depois do comentário do Gris, é inevitável, eu concordo com o Gris, é inevitável voltarmos ao planejamento, Sérgio. Ué. Você ficou com um treinador que escolheu pontualmente os jogadores para o seu elenco, que é exatamente o que o Gris falou. Dudu, Eduardo, Gabigol, Matheus Pereira, Matheus Henrique, todos jogadores de posse de bola, de ficar com a bola. Passa 2, 3 jogos no Campeonato Mineiro, você demite o cara que contratou o seu elenco para a temporada, é inevitável voltar no planejamento. É inevitável. E aí vai estourar de novo. E aí o Jardim falou, eu vou me adaptar aos jogadores. Pode ser que ele vai mudar o percurso. Mas nós falamos aqui quando ele veio. Nós 3 falamos. O Jardim é um treinador que não faz questão da posse de bola. É um treinador que muitas vezes espera o adversário em transição rápida. Ou quando ele pressiona alto, é direto pro gol. Tem seus pontos positivos nisso? Tem. Mas tem que combinar com o seu elenco. Falando um pouquinho do jogo ontem, ele mudou as peças como característica das peças. A gente falava que 4 atacantes, o time estava com dificuldades para defender. E aí ele colocou 2 volantes, mais volantão, e botou o Christian do lado direito, fazendo esse corredor pelo lado direito, com os outros 3 atacantes. No primeiro tempo, o que dá para tirar de bom? O time, para mim, foi mais organizado defensivamente. O Cruzeiro não sofreu também, a não ser aquele erro do Gamarra, que ele recua para o Cássio e o atacante do União erra o gol. Fora isso, o Cruzeiro não sofreu grandes perigos no primeiro tempo. Então eu achei o time do Cruzeiro mais organizado defensivamente. Mas aí não é pela fragilidade do adversário, não? Pode ser também, CJ. Pode ser também. O Cruzeiro jogou com o Mirassol. O Mirassol não é o melhor time do mundo. E teve muito mais dificuldades. Então o Cruzeiro se defendeu melhor, foi um pouco mais organizado. Mas mesmo com jogadores com características mais agressivas, não conseguiu ser, principalmente no segundo tempo, tão agressivo. E o União criou várias oportunidades no segundo tempo. Não foram oportunidades também claríssimas. E mais uma coisa, mesmo jogando com o Vidalba, com os 2 zagueiros e com o Wallace, a bola parada defensiva do Cruzeiro tá um Deus nos acuda. Quase todas as bolas defensivas estão sendo um perigo. Os times adversários estão causando perigo. O gol no final foi assim, mas acabou que foi um bate-rebate. Mas antes disso, umas 2 ou 3 bolas paradas já tinham sido perigosas. Então, mais do que ter altura para tirar as bolas, você tem que ter agressividade, você tem que atacar a bola. O jogador tem que atacar a bola. Eu já vi jogadores de 1,75 m ser muito melhores do que jogadores de 1,90 m na bola aérea. Tem nada a ver ali com a altura, né? Então, assim, a altura é um fator importante. Nesse comentário seu. Isso, a altura é um fator importante. Mas você se posicionar bem e atacar a bola e ter tempo de bola, às vezes é mais importante do que a altura. Ô Cabidão, quero te ouvir porque ontem o senhor estava indignado. O senhor estava na transmissão cuspindo marimbondo, diria Fernando Sasso. O senhor não estava gostando do que viu, mas nós vamos falar do jogo, porque nós temos que achar soluções, né? Pensar soluções aqui para poder falar não para o que o Cruzeiro vai utilizar, mas nós vamos analisar quais são as possíveis soluções, porque torcedor, nós cobrávamos o meio-campo de Romero, Wallace e Christian, pelo menos nos nomes. Aí eu não sei se é função, deixo para você comentar. O que você ouviu ontem? Eu vi 2 times do Cruzeiro ontem. Um que tenta atacar e não consegue, e o que tenta defender e também não consegue. É isso. É verdade. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Cruzeiro não tem meio campo, CJ. Você vê 2 times em campo. A distância do sistema defensivo pro sistema ofensivo, ele é quase o campo inteiro. A defesa se afunda, o ataque afunila lá pra frente e não tem meio campo. O Cruzeiro não tem meio campo. Não é nada compacto, é um buracão. Não, compacto. Não tem nada disso, CJ. Falta um cara para pensar esse jogo também, no meio-campo. Acho que ontem, em alguns dos momentos, você viu o Wanderson e o próprio Christian fazendo o que o professor pediu, né? Que é fechar essa última linha junto com o Lautaro e o Gabriel Barbosa. E a bola ficava ali entre o Romero e o Wallace. Qual desses 2 jogadores quebra a linha, CJ? Romero e Wallace, né?
Eles vão tocar de lado, um pro outro ali, pra ver se vai imaginar alguma situação de algum lateral passando, enfim. É um jogo desastroso, CJ, desastroso. E só não perdeu antes, porque o União Santa Fé é um dos piores times argentinos que eu vi jogando uma competição internacional até hoje. Santa Fé é muito ruim. É muito ruim. O Cássio, ele basicamente não fez defesa nenhuma. O jogo inteiro ontem. E os caras jogando de um jeito melhor do que o Cruzeiro. Concordo com o Grice. Não acho que faltou competição, não acho que faltou honra à camisa, não acho que faltou nada disso. Eu tô achando que tá faltando treineiro. Mas não é possível, gente. Aí não dá. Aí não. CJ, Mas, gente... a gente já viu contra o Red Bull Bragantino, a gente já viu contra o Mirassol e agora a gente já viu contra o... E já não presta? Glorioso União Santa Fé. Você já viu a sequência do Cruzeiro? Quando pegar time de verdade. Pegar time de verdade. Adversários de verdade. Eu estou temendo pelo Cruzeiro jogando desta forma. E aí quando você fala, entrou ontem o Vidalba, entrou ontem o Romero, entrou ontem o Christian, tudo bem. Mas o time jogou da mesma forma, do mesmo sistema, do mesmo jeitinho, bonitinho, que jogou essas duas partidas anteriores que eu citei. Quando a gente falar, o Cruzeiro precisa de um Christian, eu prefiro o Christian jogando mais por dentro. Aí mudando o esquema, né? Mudando o esquema. Ele não mudou, mudando o esquema. O Cruzeiro tá vulnerável, CJ. Todo jogo que a gente viu o Cruzeiro falando assim, empatou com o Bragantino, venceu o Mirassol, mas os comentários eram, se o time fosse um pouquinho melhor... Contra o Mirassol, o Cruzeiro dominou 20 minutos. E é aquele problema do encaixe, principalmente das zonas de pressão, né? Se o Cruzeiro ele encaixa a pressão alta, eu acho que ele não vai ter tantos problemas. Mas quando ele não encaixa essa marcação, quando o outro time passa a ser dominante nessa marcação, o Cruzeiro tem dificuldade nesse bloco médio, bloco baixo. Ontem o Cruzeiro ele praticamente só rebateu bola. O Cruzeiro só rebateu bola e pior, o Cruzeiro perde todas as segundas bolas. O rebote todo é do adversário. E foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim contra o Mirassol e foi assim ontem contra o Santa Fé. CJ, o Cruzeiro ele tomou um gol ontem de um cara livre, chutando a bola após uma batida de escanteio. Dentro da grande área. Mas ali não, um relaxamento de final de jogo, uma desconcentração. Mas desconcentração de fim de jogo, era a última bola do jogo, todo mundo sabia que era a última bola do jogo, CJ. Eu acho que aquele lance é mais pontual, esse lance aí, velho. É um pouco o Lucas Silva demorou um pouquinho pra reagir, tem culpa do Lucas Silva ali. Gente. Mas eu acho que foi um bateu lance mais fortuito. Duas vezes ela respingou, não é? Ali não é um problema do Cruzeiro. Antes fosse só aquilo. Só aquilo, exatamente. Antes aquilo ali tava fácil de corrigir, Cabidão. Então a gente tem que pensar no macro aí.